E aí, pessoal, tudo na boa? Em mais um episódio do Politicast, uma entrevista com o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. Durante o bate-papo, Ponte criticou duramente a privatização da CE. Ele também analisou o cenário político atual e apontou as causas que levaram Jair Bolsonaro ao poder. Confere aí. Tudo bem, prefeito Raul Ponte? Como vai? Como é que tem se virado na pandemia? Tudo bem, Ailton? É um prazer falar contigo e, ao mesmo tempo, dizer que estou muito satisfeito porque já tomei a minha segunda dose, né? Então, agora já estou mais tranquilo. Pela idade aí, já tive a possibilidade de ter acesso aí à segunda dose. Estou bastante tranquilo nesse momento. Tá pronto para a batalha, então? Exatamente. Acho que está na hora de começar a voltar para a rua aí, né? Estamos precisando. A democracia, o país aí estão pedindo que a gente volte de novo à rua aí. Pois é, no primeiro episódio do Politicast, eu entrevistei o cientista político Benedito Tadeu César. E o tema central do programa era por que Bolsonaro chegou ao poder. E eu faço essa questão agora para o senhor. Quais fatores levaram Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto? Olha, eu acho que foi uma soma de fatores, né, que contribuíram para isso de forma muito decisiva, né? Primeiro, um processo que foi de responsabilidade da grande mídia do país, né, em especial a Globo, a Record e outros, que estabeleceram um processo de criminalização da política, de criminalização dos partidos, e isso criou um clima, criou uma situação muito difícil, né? Criou um certo antissistema, não que os partidos brasileiros fossem exemplos, uma maravilha, não, mas a democracia é um processo longo de aprendizagem, né? É um processo longo, difícil, e que nós estamos vivendo há muito pouco tempo com esse processo de formação recente da democracia brasileira. Tem 30, 40 anos apenas. Antes disso, nós nunca tivemos um sistema efetivo de democracia no Brasil. Então, esse foi o primeiro elemento. O outro foi criado, junto com essa criminalização, foi criado um profundo preconceito, uma profunda intolerância, principalmente com o PT, com a esquerda, mas que atingiu também os outros partidos. Os outros partidos também pagaram o preço disto, né? E se abriu um espaço enorme para o surgimento de figuras, de personalidades do tipo do Bolsonaro, né? Que é a figura do mito, a figura do salvador da pátria, a figura da anticorrupção, coisas completamente vazias, que não tinham nenhuma sustentação. O sujeito já vinha de 30 anos de mandato parlamentar e se apresenta como a antipolítica, como o antiparlamentar, o antipartido. Claro que isso já era uma farsa, mas a imprensa foi a principal responsável pela criação desse mito. Então, eu explico por aí. Se você somar os votos do PMDB e do PSDB, você vai ver que eles foram também os grandes responsáveis, né? Os seus candidatos eram um fracasso e esses votos foram para o Bolsonaro. É isso que explica a sua vitória, né? E como é que o senhor avalia a decisão do ex-presidente Lula de esticar a corda e insistir lá em 2018 no discurso da candidatura dele até o limite lá em 2018? Não foi um erro do partido e do Lula nesse sentido? Olha, pode ter sido um erro, mas foi muito consciente. Nós decidimos isso coletivamente. Tínhamos uma avaliação de que era importante, né, na defesa do próprio Lula, na defesa das acusações absurdas que ele vinha sofrendo, nós tínhamos uma avaliação de que isto era importante, né? Fazer da campanha a defesa do próprio presidente, fazer da campanha a defesa da democracia. Nós tínhamos a plena convicção
dentro do partido. Isso não foi uma decisão pessoal do Lula, não, foi uma decisão coletiva do partido que insistia no seu direito de ser candidato, no direito pleno democrático, né, de ele poder ser o candidato. Isto acabou não acontecendo, né? E hoje nós vimos o próprio posicionamento do Gilmar Mendes fazendo na prática uma autocrítica, né, da responsabilidade dele de ter aceito, né, o pedido de inviabilizar a candidatura do Lula. E hoje ele reconhece, ele e outros membros, de que tudo aquilo era uma montagem da Lava Jato, uma montagem do Moro, do Deltan Dallagnol. E, naquele momento, nós tínhamos certeza da inocência do Lula e queríamos demonstrar isso na campanha. Era defender o seu nome como um nome necessário. E analisando o cenário hoje, né, com o Lula elegível, a gente fazendo o exercício de futurologia aqui, Lula eleito, como que ele vai conseguir governar? Qual deve ser a estratégia dele caso ele consiga ganhar a eleição de 2022? Vai chamar o empresariado novamente para conversar? Olha, esse é um dos grandes desafios que está colocado, né? Eu, particularmente, acho que nós vamos ter uma eleição de novo, marcada, se não houver nenhuma mudança, nenhuma reforma eleitoral, como está sendo prometido ou tentado pelo Centrão atualmente no Congresso. Só que a proposta que está sendo feita lá é pior ainda, a emenda que o soneto, né? É para piorar o sistema eleitoral brasileiro, criando essa figura do voto em figuras que serão eleitas pelo poder econômico. Não, o voto nominal seria levado assim à sua última essência com o chamado distritão, onde acabariam os partidos, acabaria a proporcionalidade dos partidos, dos programas, dos projetos políticos, e teríamos aí um voto decidido pelos mais votados. E os mais votados são as candidaturas mais ricas, mais poderosas, com maior conhecimento público. Isso é o primário, né? Uma evidência de qualquer situação em qualquer país do mundo, que nenhum país democrático tem esse sistema. Todos os países democráticos respeitam o princípio da proporcionalidade, o princípio da representação partidária. Então, esse é um grande problema. Agora, esse debate está começando dentro do PT. O Lula já tem feito declarações no sentido de que ele precisa de uma aliança mais ampla para poder governar, porque, na melhor das hipóteses, os partidos que o sustentam numa campanha eleitoral terão 20 e poucos por cento da Câmara Federal. E, de novo, vai se colocar o problema da governabilidade. Então, enquanto não tivermos uma reforma profunda, democrática, efetiva, bolsonaristas, antes de serem bolsonaristas, são aquele balcão de negócios que a gente conhece da Câmara Federal. O Centrão é um balcão de negócios que, oportunisticamente, agora é bolsonarista, mas que amanhã pode mudar de lado com toda facilidade. O que interessa são as emendas parlamentares, é a sua trajetória política e não a do país. Então, esse é um problema sério que nós temos que resolver. Então, eu defendo que, se vitorioso, se nós tivermos a candidatura do Lula, que ainda não está decidida, e ele for vitorioso, nós temos que começar o governo fazendo uma profunda reforma política e construindo um novo governo com participação popular, com democracia participativa, e não com alianças do Congresso. Essa minha opinião não é hoje consenso no partido, talvez até minoritária, mas é o que eu defendo. Eu acho que nós não podemos fazer alianças, temos que ganhar a eleição e procurar governar com democracia participativa. A experiência do Olívio aqui no governo do Estado, no Rio Grande do Sul, a minha experiência, a nossa experiência dos nossos governos em Porto Alegre, mostram que isso é possível.
É mais difícil, é mais complicado, mas é possível. Então, aí temos uma divergência interna difícil de ser resolvida. A gente tem a CPI agora da Covid-19 lá no Congresso. Que tipo de desgaste essa CPI pode trazer para o Bolsonaro? Ainda há espaço para o impeachment durante esse mandato? Eu acho que esse tema ele está vivo, está presente, né? E a CPI pode ser mais um instrumento. Existe no Congresso hoje dezenas de pedidos de impeachment, né? Por razões variadas, todas elas pertinentes, justas, que deveriam ter curso dentro do Congresso e que estão engavetadas pelo presidente da Câmara, né? Uma das razões do governo ter incidido nesse processo foi exatamente essa, de garantir uma presidência da Câmara que fosse solidária com o governo, que fosse cúmplice com o governo. Agora, a CPI no Senado, ela tem uma composição interessante, porque ela tem uma composição de vários partidos, mas com indivíduos majoritariamente críticos ao bolsonarismo e ao presidente. Então, isso poderá criar uma situação nova, acho que uma situação interessante, nova. Razões existem. Né? O crime de responsabilidade do governo, do presidente da República, no caso da pandemia, do meu ponto de vista, ele é evidente. Né? O presidente ele não cumpriu nenhum papel como presidente da República para coordenar, para dirigir uma resistência, uma reação dos órgãos federais no combate à pandemia. O que nós vimos foi ele, na contramão de tudo que indicou a ciência, na contramão de toda orientação médica, na contramão dos pedidos, né, dos prefeitos e dos governadores, ele sempre jogou a favor da pandemia. E, com isso, ele assume, do meu ponto de vista, a responsabilidade direta em relação ao número de mortes. O número de mortes foi considerável nesse período. Portanto, ele tem responsabilidades aí que são claras, evidentes, do seu papel desempenhado nesse período. É possível uma aproximação com o Ciro, que tem feito muitas críticas ao Lula e ao Partido dos Trabalhadores? A figura do Ciro é uma figura muito controvertida, né? Ele é uma figura que passou já por um número muito grande de experiências partidárias e isso cria uma série de problemas, porque ele já deve estar no seu 7º, 8º partido desde o início da democratização no Brasil, depois do regime militar, depois da ditadura. Então, não dá para dizer que uma figura como ele é coerente, tem uma lógica, Ele, pessoalmente, é uma pessoa preparada, intelectualmente, profissionalmente, economista reconhecido, mas é uma figura muito personalista, né? E, infelizmente, ele está dando esse tom dentro do PDT. Para nós, o PDT estaria, como o trabalhismo, estaria no campo de alianças preferencial. Nós fizemos todo o esforço. Para nós, o bloco de partidos, PSOL, PCdoB, PCB, PSB, Partido Socialista, o Partido Democrático Trabalhista, eles seriam aliados, seriam partidos que poderiam estar nesse bloco, construindo um programa comum, construindo uma unidade comum, né, para governar o país, para governar os estados. Nós insistimos nisso, temos feito todos os esforços possíveis na Câmara para que essas ações, as manifestações, as votações nossas sejam unificadas no Congresso, mas nem sempre a gente consegue. Né? Essa semana mesmo, o Ciro repetiu uma grosseria ímpar, né? Singular, dizendo que se o Lula for candidato de novo,
ele iria até mais cedo para Paris para não ter que ter qualquer compromisso, com o Lula no segundo turno, né? Apontando já e aceitando já uma certa evidência de que o Lula teria mais chance do que ele para chegar no segundo turno. Então, com uma figura dessas, é difícil a gente ter um trabalho comum. Ao menos eu acho difícil, né, que a gente consiga ter um trabalho comum com o Ciro. Mas nós vamos continuar insistindo com o PDT enquanto partido. Nós gostaríamos de ter o PDT conosco nessa luta contra o Bolsonaro, né? Estaria dentro do nosso bloco de alianças, isso ajudaria a compor uma maioria no Congresso Nacional. Então, acho difícil que o PDT venha mudar essa posição pela dependência ao Ciro e a sua possível candidatura. Então, esse é mais ou menos o quadro, né? Eu acho que os outros partidos não tem como nós querer a aproximação com o PMDB, com o DEM, com o PSDB, depois que esses partidos foram os principais responsáveis pelo golpe, né, pela tirada da Dilma da presidência da República sem nenhum motivo, sem nenhum crime, é uma situação tão absurda que ela foi retirada do governo sem que pudesse ter qualquer acusação que lhe tirasse direitos políticos. Nunca alguém que é cassado, que sofre o impeachment, mantém os seus direitos políticos plenos. Como não tinha nenhum crime, a Dilma foi depois o Lula também, né, condenado por fatos indeterminados. Ou seja, uma absoluta ausência de justiça. Eu conversei também nessa semana com o ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Ele diz torcer para que surja uma terceira via em 2022, mais ao centro, segundo ele. Como é que o senhor analisa essa questão? Nomes como o governador Eduardo Leite, por exemplo, têm chance de vingar eleitoralmente nesse contexto? Olha, não é porque o Leite estabelece alguma crítica ou tem divergências comportamentais com o Bolsonaro, mas ele tem integral concordância e compromisso com a política econômica que o governo Bolsonaro está desenvolvendo. Ele é um dos fãs do ministro Paulo Guedes, né? Não só fã, ele está aplicando aqui à risca o programa do Paulo Guedes, liquidando com todas as estruturas públicas, liquidando com empresas públicas que são importantíssimas para garantir qualquer projeto de longo prazo de desenvolvimento econômico, está fazendo de forma até corrupta, né? Do meu ponto de vista, a venda da distribuidora, da CE Distribuidora, por R$100 mil no leilão, é uma corrupção, uma outra forma de corrupção, né? Porque é uma malversação do dinheiro público. Quer dizer, foi no seu governo que a dívida da empresa triplicou. Ora, como é possível um governo que permite que a dívida, sem nenhuma razão, porque o consumo continuava semelhante, não houve nenhuma mudança significativa no mercado em que a CE trabalha, a empresa vinha passando por governos, passou pelo nosso governo, passou pelo governo do Sartori, pelos outros governos, se mantendo com dificuldades, porque tinha uma herança maldita, né? A CE, quando o Brito, PMDB, portanto, né, privatizaram 2/3 da distribuição do Estado, entregando 1/3 para a AES e outro terço para a RGE. Naquela oportunidade, além disto, além de fazerem isso, ainda simplesmente
transferiram todo o passivo da empresa para a CE Distribuidora Estatal. A AES e a RGE receberam duas empresas limpinhas, prontas para terem lucros imediatos, num patrimônio muito superior também àquele que o Estado vendeu. E agora, então, eu não reconheço o Leite como centro. Centro de quê? Pois ele defende e pratica a mesmíssima política econômica, que é o que garante o Bolsonaro. Se não fosse a política econômica, bem, as federações empresariais, a Globo, essas grandes monopólios da comunicação, que já revelam claramente que não simpatizam com o presidente, mas que o mantêm em função da política econômica que ele pratica. O Sebastião Melo, o atual prefeito, foi eleito com apoio de toda a direita praticamente, né? Por que a esquerda não consegue ter um candidato eleitoralmente viável em Porto Alegre? Lembrando que a capital foi administrada pela Frente Popular durante 16 anos. Por que esse vácuo aí na capital que foi administrada pelo PT durante 16 anos, né, pela Frente Popular? Primeiro porque nós sofremos também aqui em Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul, Porto Alegre não ia ficar fora ou isento, ou protegido, blindado do que foi feito no país. Aqui a RBS, mais do que a Globo, nos colocou o carimbo de organização criminosa, de partido corrupto, ainda que nunca conseguiram ter qualquer elemento, qualquer prova, qualquer acusação de qualquer mau uso de dinheiro público ao longo dos nossos 4 governos em Porto Alegre e os 2 governos do Estado. Mas a crítica foi a mesma ali, que o massacre que nós sofremos aqui teve repercussão como teve em todo o país. Isso fica evidente nas votações. Eu fui candidato em 16, sei o que era conversar, caminhar na rua, como eu sempre fiz campanha, e as pessoas dizendo, olha, sempre te respeitei, sempre gostei, tu fizeste um grande governo em Porto Alegre, mas eu não vou votar porque o PT é um partido corrupto, porque o PT é um partido que quebrou o país. Ora, quer dizer, isto teve um peso enorme. E nós, nessa última eleição, nós éramos favoritos até o último dia. Os institutos de pesquisa davam a Manuela e o Miguel como vitoriosos na eleição agora do ano passado, né? Quer dizer, mas na abertura das urnas, uma maioria silenciosa, mais uma vez, que não tinha coragem, de botar a logomarca da campanha, de botar adesivo do Melo ou do Marquesan nos seus carros, mas que votava contra nós por preconceito. Votava num péssimo prefeito, como é o Melo, muito mais por preconceito, por intolerância. A política, infelizmente, não é feita de razão, de bom senso. Se nós vamos fazer uma comparação objetiva de obras realizadas, de serviços, de metragem, de escolas construídas, de unidades de saúde construídas, de quilômetros de pavimentação, de número de casas, etc., não dá nem para comparar. O meu governo de 97 a 2000 dá de 10-0 a qualquer um desses outros prefeitos que passaram por aí. Uma crítica se faz assim à esquerda, essa dificuldade também de obter um candidato eleitoralmente viável, de que ela está distante do povo nesse contexto eleitoral, né? Que a esquerda está muito academicista. O senhor compactua com essa crítica? Como tentar desenvolver líderes populares nesse contexto que a gente vive hoje em dia? Não, eu acho que essa crítica,
eu acho que tem problemas nesse campo, né? Mas não é esse o problema, digamos, que é apresentar de que um partido... É evidente que se eu diminuo as bases eleitorais, né, eu perdi apoiadores, perdi eleitores, perdi pessoas que, ou em outro momento, tenham votado em nós. Uma das explicações que eu tenho é exatamente essa, de que houve um processo de criminalização do partido muito forte. Agora, um outro fenômeno importantíssimo também é o fenômeno da mudança social, da mudança que ocorreu no país nesses últimos tempos, né? Porque nós estamos vendo uma liquidação dos sindicatos, um processo de transformação da indústria, da transformação dos sistemas produtivos. Nós estamos vivendo um processo de pulverização do trabalho, no trabalho doméstico, no trabalho em casa, na diminuição, na substituição por robótica, por informática do trabalho humano. Então, bem, eu comecei a fazer política em Porto Alegre, onde as nossas principais bases que nasceu o PT eram as grandes empresas, os grandes sindicatos, as grandes categorias profissionais com os seus sindicatos. Hoje, pega, por exemplo, a situação dos metalúrgicos em Porto Alegre, quer dizer, desapareceu, não tem uma fábrica mais em Porto Alegre, não tem uma indústria com centenas de trabalhadores. Eu fazia panfletagem numa Ziviercos que tinha 4.000 metalúrgicos lá na Zona Norte, no estaleiro só, que desapareceu, né? na Geral, na Varig, enfim, quer dizer, mudou a cidade, mudou a estrutura da luta sindical, da congregação das pessoas em torno de interesses comuns, se aproximarem de um partido, porque vem nele a sua representação. Essas coisas mudaram também. Então, hoje, o que predomina? É o Uber, né? Predomina os call centers, predomina os hospitais, as universidades, como os grandes empregadores da capital. Bem, nós temos que reciclar, e esse processo não é simples, porque as pessoas elas têm uma outra visão. Muitos trabalhadores não se consideram trabalhadores, se consideram de classe média, se consideram... A própria grande mídia, né, inventou a figura do colaborador. Não existe mais trabalhador, agora o sujeito é colaborador. Quer dizer, o cara não tem carteira assinada, vive de salário, mal pago, sem direitos, perdeu a maioria dos direitos e é um colaborador. Não, ele é o explorado que está ali, mas cuja consciência será muito mais difícil de recuperar, porque as condições que ele vive, né? Quer dizer, o sujeito do Uber hoje está trabalhando 12, 14 horas por dia, ganha uma miséria e acha que é um empreendedor. E acha que é um empreendedor, que é um cara que está no patamar de igualdade com a Uber, que o explora. Então, essas coisas sofreram uma mudança muito grande. E eu acho que este processo ele vai exigir uma nova forma de atuar politicamente, novas formas de organização, e nós vamos ter que modificar também dentro do partido muita coisa. Mas a relação com os sindicatos, a relação com os movimentos sociais, nós não perdemos. O conjunto disto perdeu força pelas mudanças ocorridas na economia e pelo massacre, né? Eu acho que já recuperamos boa parte disso em Porto Alegre, no mínimo, no ano passado, e uma candidatura do Lula ou uma candidatura do Haddad no ano que vem vai nos recolocar de novo numa disputa de polarização na sociedade. Eu queria agradecer muito a entrevista para o Politicast, ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte. Até uma próxima. Muito obrigado. Tudo bem, Ailton. Fico aqui à disposição de vocês aí. Parabéns pelo
trabalho, parabéns por essa imprensa alternativa e democrática, né, e verdadeiramente pública que vocês fazem todo esse esforço de manter. Parabéns, um abraço para toda a rede das rádios comunitárias e rádio webs aí que vem garantindo o espaço democrático entre nós. Muito obrigado. Bom dia e bom trabalho. E a gente ouviu o ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, que fez uma análise aí sobre o cenário político nacional e regional. E eu me despeço e fico por aqui. Até uma próxima edição do PolitiCast. Um grande abraço.